Ele sai maior também por essa postura responsável que ele teve durante a campanha, durante o primeiro e segundo turnos, apesar, claro, de alguns deslizes, mas enfim. E também após o comportamento dele diante aí do resultado das urnas, aceitando o resultado, falando em democracia, olhando para frente, né, e pedindo, inclusive, para as pessoas não baixarem a cabeça. É um novo André Fernandes que surge após essas eleições e por isso que ele vai criando todas as possibilidades de se tornar o principal nome da oposição aqui no estado do Ceará. Ainda muito jovem, 26 anos, tem uma trajetória ainda pela frente, pode galgar aí novos espaços. Confesso, Ítalo, que essa é a minha principal expectativa, conhecido o resultado, com o perfil que esse resultado teve, assim, muito apertada a vitória do adversário, a minha maior expectativa era como reagiria o candidato André Fernandes. E a reação foi muito boa. E a reação foi na linha do que ele havia demonstrado na campanha, digamos assim, um novo André Fernandes. Eu só acho que, de qualquer maneira, ele tem um passivo, ele tem um ajuste de contas com o passado que ele decidiu não fazer, né? Todas as questões que eram pontuadas, que eram recuperadas, foram recuperadas ao longo da campanha relacionadas a ele, as declarações, algumas agressivas, algumas até criminosas do passado, ele dizia, não, é porque eu era adolescente e tudo. Eu acho que ele precisa fazer uma meia-culpa mais clara, para dizer, olha, cresci, mudei meu pensamento sobre todas aquelas coisas, eu acho que isso fará com que ele, inclusive, amplie a sua base de apoios. Ele, de fato, o comportamento dele na campanha é quase que retocável. Ele enfrentou problemas, a gente já discutiu isso aqui no começo da campanha, enfrentou alguns problemas por aliados, né? O comportamento de aliados, como o caso mais notório é do inspetor Alberto, né? O vereador inspetor Alberto, que em pelo menos 2 episódios da reta final de campanha pode ter sido responsável por alguns votos, ou que não foram, ou que foram para o nulo, ou que não foram para ninguém, ou que até mudaram de caminho em função das atitudes dele, pelos quais, de alguma forma, o candidato André Fernandes deveria ter se sentido responsável, até fazer uma repreensão pública do seu aliado, que é um aliado próximo, não é um aliado distante. Então, assim, tem essa questão do passado que vai precisar de um tempo para ir ajustando, para mostrar que realmente essa mudança que ele apresenta não é uma mudança de oportunidade, não é uma mudança porque ele tinha um objetivo eleitoral a cumprir, né? Não é uma mudança determinada por uma estratégia de marketing, é uma mudança afetiva na sua forma de pensar sobre. Eu não estou dizendo que ele tem que deixar uma linha, digamos assim, conservadora, à direita, que ele pensa e passe a pensar ideias progressistas. Ele deve defender aquilo que ele entende certo, só tem que definir, dentro do que ele entende como certo, aquilo que vai de encontro ao que me parece, inclusive, do ponto de vista institucional, né? E aí, essa postura dele na campanha e essa reação, a reação é muito animadora nesse sentido. Tanto do ponto de vista do discurso, o discurso dele foi muito ajustado, vou fazer oposição, vou continuar acompanhando vocês, não foi, não é, foi uma derrota, mas fica para a história, fizemos o que era possível, então está perfeito. Quanto deve-se destacar isso, a questão da militância, né? A militância ficou, apesar do resultado contrário, o pessoal não foi para casa se recolher, o pessoal ficou lá e discutiu com ele o resultado, fez questão de ouvi-lo, mostrou resiliência e mostrou para o candidato, para o prefeito eleito, Evandro Leitão, inclusive, que terá diante dele uma oposição muito organizada, muito disposta a cumprir o seu papel a partir de agora como oposição. Né? Só uma coisa, então, assim, do discurso dele, esse discurso do eu contra eles, os poderosos estavam do outro lado, eu acho que essa parte do discurso dele fica um pouco prejudicada pelo segundo turno. Vamos lembrar que ele era o candidato do Roberto Cláudio, do ex-prefeito Roberto Cláudio nessa campanha. De alguma forma, o prefeito Zé Sarto não manifestou apoio claro a ele em nenhum momento, mas há notícias de que, inclusive, pessoas que se manifestaram em favor do adversário foram afastadas da mãe. Então, essa ideia de que era o candidato, era ele contra o mundo, acho que ela fica um pouco arranhada por uma necessidade que ele teve no segundo turno, para mim é uma necessidade estratégica absolutamente compreensível, de ampliar sua base de apoio, de buscar apoio em pessoas que tinham votado, por exemplo, na candidatura José Sá, que ele passou o primeiro turno quase todo atacando, né? A principal música dele, a música que ficou de campanha,
é no ataque ao atual prefeito, né? Então, assim, só essas questões, mas eu acho que, no geral, como eu disse, era a minha grande expectativa, e eu fiquei satisfeito com a reação que ele teve, um resultado tão apertado que talvez até desse margem para aquelas dúvidas que no passado ele levantou, né? Sobre a segurança da urna eletrônica e tudo. Em nenhum momento, isso não passou, inclusive, foi provocado por isso na pergunta e ele fugiu. Isso não é democracia, não respeitar, a pesquisa dava aquilo, mas tudo bem, vamos para o jogo. Então, da mesma forma que ele se manifesta, diz que ficará vigilante agora, cumprindo seu papel como oposição, eu acho que a gente não deve deixar de cobrá-lo para uma reflexão sobre esse passado que vai continuar perseguindo em relação a como ele pensava as coisas, como ele se expressava sobre temas muito sérios, como, por exemplo, a violência contra a mulher. Né? O que há de registrado aí de depoimentos dele quando era adolescente, enfim, mas era ele, um dia atrás, ele é muito novo, quando a gente fala de adolescência, está falando em relação a ele, dia desse, né? Que precisa fazer uma reflexão mais clara para a sociedade sobre o que ele pensa hoje sobre o assunto e o meia-culpa que ele faz em relação àquilo que já expressou no passado.